vamos falar sobre os tipos de substratos que nós podemos utilizar nas nossas orquídeas. Não existe um padrão de substrato para a orquídea. Cada espécie vai se adaptar melhor a um tipo de substrato. Ou nós vamos tentar adaptar elas a um substrato padrão, como por exemplo nós aqui do orquidário. Se nós utilizarmos muitos tipos de substratos, nós acabamos tendo que fazer regas diferenciadas em cada tipo de orquídea. Vai secar uma antes, outra depois. E aí fica mais difícil porque são grandes quantidades de plantas. Mas você que tem a sua coleção um pouco menor, pode cuidar mais detalhadamente de cada uma delas. Então, é bom o que? Nós sabermos se é uma planta rupícola, se é de pedra, né? Ou se ela é terrestre, isso é muito importante, que não vai terra em todas as orquídeas. Muitas pessoas acabam tendo essa ideia de que tem que ter uma terra, mas não tem. E eu posso me perder, falar várias coisas. E a bateria tá acabando. Ou, por exemplo, se essa orquídea que eu tenho não tem pseudobulbos, como que é o caso das masdevalhas. A folha já é inserida diretamente no rizoma da planta. A folha é inserida diretamente no rizoma da planta. Então, ela não tem tanta reserva de água, como, por exemplo, uma cattleya, que tem, além da folha, esse pseudobulbo que depois vai estar conectado com o rizoma da orquídea. O caule dela é esse rizoma que conecta cada pseudobulbo, a folha, às raízes, certo? Então, essa orquídea aqui, por exemplo, ela tem uma estrutura de reserva de água bem maior. Então, se ela ficar um período maior seca, ela não vai sentir, ela não vai desidratar, como, por exemplo, essa masdevalha que eu mostrei para vocês, que a folhinha dela é diretamente ligada ao rizoma, não tem aquele pseudobulbo cheio de líquido para ela se manter em períodos de seca. Por isso que esse tipo de planta aqui, o ideal é manter ela sempre mais sombreada e úmida, por isso eu utilizo o esfagno. O esfagno, esse musguinho, esse substrato, ele vem sempre desidratado, tá? Ele vem sequinho, ó, bem desidratado. Conforme você vai regando a planta, mantendo ele dentro do substrato, ele vai se reativando e vai ficando assim, ó, verdinho. Tá? Ele vai voltando a viver e vai mantendo maior tempo a planta, mais tempo úmida. Então, para quem precisa que tenha um espaço que é muito ventilado, que a planta seca muito rápido, é bom utilizar o esfagno. Para quem tem um local muito úmido ou que a planta fica recebendo chuvas periodicamente, o ideal é drenar um pouco esse esfagno. Então você pode utilizar junto madeira. Esse é um substrato novo, até que nós estamos fazendo teste, que são pedacinhos de madeira de lei, que são refugos de, por exemplo, quem faz esquadrias, móveis, e acabam sobrando essas madeiras em Buia, Itaúba. E aí faz esses cavaquinhos pequenos e utiliza junto um pouquinho de carvão. E lá dentro, no miolinho, ó, se vocês conseguirem ver, aqui tem o esfagno. Então a planta tem por onde se drenar. Você pode usar também o cascalho junto com o esfagno. Tá? Então, essa é uma planta, é uma Epicattleya, a Orange Blaze, que é uma orquídea rupícola, tá? Gosta de ficar nas pedras. Então, por isso nós utilizamos o cascalho. E também nós podemos utilizar a fibra de coco. Essa aqui é melhor do que aquela que é toda esfiapada. Aquela não é muito boa de usar, as orquídeas não gostam. Essa aqui, o coco a gente chama de coco chips. Essa aqui é melhor do que a outra,
tá? Ela dá mais aeração para a orquídea. E também nós temos a casca de pinos. O Phalaenopsis se adapta super bem à casca de pinos. O Cymbidium, por exemplo, ele é terrestre, então a gente tem que aplicar nele terra, ó. Esse é o substrato mais adequado, a terra. Sendo assim, para você saber qual é o melhor tipo de substrato para suas orquídeas, para sua região, tipo de clima do teu cultivo, é importante o quê? Olhar para a planta, ver se as raízes estão se adequando bem. Se a orquídea continua ficando muito tempo úmida, vá misturando o cascalho, a fibra de coco ou a casca de pinos no teu substrato para ele drenar melhor. Tá ficando muito seca, a folhinha tá murchando, a planta não tá conseguindo manter a umidade, acrescenta o esfagno na planta e deixa ela mais úmida. Então, para o teu sucesso, o importante é o quê? Observar a planta. Não existe um padrão, plantar só no carvão, plantar só no pinus, plantar só no esfagno. O interessante é você entender o processo que está acontecendo, se está ficando muito úmido ou se está ficando muito seco, e ir adaptando as quantidades do teu cultivo. Certo, pessoal? Então esse vídeo foi a respeito dos tipos de substratos. Quaisquer dúvidas que vocês tiverem, podem ir adicionando nos comentários que nós estaremos respondendo. Não esqueçam de curtir o vídeo e de adicionar mais amigos ao nosso canal. Tenha uma boa semana, até mais!